Olá, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, estimados internautas que estão nos acompanhando nesta live. Que a paz do nosso Mestre Jesus, mais uma vez, esteja conosco. A maior dádiva que nós temos é a própria vida. A vida que Deus nos concedeu, a bênção da reencarnação. Mas, para que possamos viver com plena paz, alegria, otimismo, é preciso cuidarmos do nosso espírito, é preciso cuidarmos do nosso corpo. Entretanto, o tema é que nós vamos estar tecendo alguns comentários, alguns apontamentos, obsessão. Obsessão, em si, ao consultarmos o dicionário da língua portuguesa, encontraremos o conceito de pensamentos repetitivos, ideias repetitivas. É aquela pessoa, a princípio, com uma ideia fixa, em que insiste em pensar daquela forma continuamente, incessantemente. Ou seja, é aquele jovem que fica obcecado por aquela jovem e começa a ter aquela ideia fixa que ela tem que ser a sua companheira, a sua namorada. Ele começa, então, a ter aquela ideia de que ela vai ser a sua namorada, que ele vai a conquistá-la, mas ele começa com uma ideia frequente, constante, passando todos os dias, todas as horas, todos os minutos de sua vida. Começa aquele pensamento, aquele vínculo vicioso. Ela tem que ser minha namorada, ela vai ser minha namorada, eu gosto dela, eu acho simpática, e começa aquele processo excessivos, centralizado naquela ideia. Aquela centralização de ideias é uma obsessão. Aquele rapaz, ele está obcecado, ele está obsediado com aquela ideia. Ou seja, Emmanuel, que foi o benfeitor de Chico Xavier aqui na Terra, nos diz que tudo em excesso é obsessão. Tudo em excesso, obsessão. Aquela pessoa que come descontroladamente através da gula, ela está obsediada, obcecada pela alimentação, pela comida. Aquela pessoa que bebe frequentemente, bebe sem controle nenhum, só pensa em beber para manter-se o vício, ele está obcecado pelo álcool. Obviamente, ele está obsediado. Pois bem, isso é do conceito do nosso dicionário. A obsessão é um pensamento constante, são pensamentos repetitivos com muita frequência. Mas, trazendo a obsessão na visão espírita, podemos definir que a obsessão é a influência de um espírito menos feliz ou de um espírito maléfico que exerce sobre nós. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos imortais se eles, os espíritos, têm influência sobre nós.
Vejam só a pergunta que Allan Kardec faz. Se os espíritos têm influência sobre nós. E eles respondem a Allan Kardec. De tal forma, exercem influência sobre nós, de tal forma que ordinário passamos a ser. Ou seja, nós somos influenciados a todo instante, a todo momento, por espíritos. Espíritos bons, que requerem o nosso bem, que quer a nossa vitória, que quer o nosso sucesso, que quer o nosso equilíbrio, mas também existe influência de espíritos que quer o nosso mal, que quer a nossa derrota, o nosso sofrimento, que quer ver a nossa derrota. Essa influência espiritual que o espírito exerce sobre nós, quando se trata de espíritos menos felizes ou espíritos malfeitores ou espíritos obsessores, é um processo obsessão, de obsessão. A obsessão se dá de lá para cá, de espíritos desencarnados, de lá para cá. Mas também pode acontecer a obsessão ao contrário, daqui para lá. É aquela pessoa que não, por exemplo, não aceita a perda, desencarna, a morte de um ente querido e fica constantemente, permanentemente pensando naquela pessoa. Ah, por que Deus levou ela? Por que Deus tirou ela de mim? Eu não aceito, eu não estou aguentando mais de saudade. Eu vou todos os dias ao cemitério, eu vou todos os dias lá no túmulo dela, eu converso com ela, eu durmo pensando nela, eu acordo pensando naquela pessoa, eu fico constantemente vivendo em função de pensar nela. Aí é um processo obsessivo de encarnado para desencarnados. Nós podemos estar, com certeza, prejudicando aquele espírito. Da mesma forma que aquele espírito nos prejudica, ou por prazer, ou mesmo sem ter a intenção de nos prejudicar, às vezes até um ente querido que está perto de nós, mas que não tem um esclarecimento necessário, ou se tem, não aceita a sua nova vida, a sua nova posição espiritual, ele começa a nos obsediar, mas sem querer nos fazer mal. É preciso ler os romances espíritas, seja de Chico Xavier, através de Emmanuel, seja através de Divaldo Franco, seja através da própria Zíbia Gasparetto, esses acontecimentos na literatura espírita que mostram a todos nós o processo de obsessão. Então, a obsessão, ela acontece de lá para cá e daqui para lá. Mas também acontece de encarnado para encarnado, de pessoa para pessoa, mesmo estando ambos encarnados. É aquela pessoa em que outra diz assim, nossa, fulano pegou no meu pé. Vai lá em casa todo dia, me busca na escola e me busca no trabalho, me liga toda hora, me manda mensagem toda hora, não me dá trégua, não me dá sossego, não me dá liberdade, está me sufocando. É aquela pessoa que fica constantemente sugando aquela outra através do seu comportamento. E às vezes é sem maldade. Aquela pessoa que quer estar grudada com a outra o tempo todo e acaba, sem que perceba, incomodando aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa, por questão de educação, não diz não a ela e ela fica ali constantemente tomando o tempo daquela pessoa. E às vezes até perturbando. Então é um processo de encarnado para encarnado. E existe o processo também de obsessão da própria pessoa para a própria pessoa. É o que nós falamos no começo. O que é obsessão? São pensamentos contínuos, persistentes. É aquela pessoa que cria uma ideia fixa e ela alimenta aquela ideia fixa. Aquilo é a própria pessoa auto-obsediando.
Ou seja, ela pensa mais ou menos assim, hipoteticamente. Nossa, eu acho que no trabalho fulano não gosta de mim. Eu tenho quase certeza. Ela acorda e fica, mas fulano não gosta de mim. Ela chega no trabalho, ela está fazendo as suas tarefas, as suas atividades normais, mas fica pensando, olha fulano passando ali, fulano não gosta de mim. Ela cria uma ideia mental e começa a alimentar aquela ideia mental que fulano não gosta dela. Por mais que aquela pessoa e suas atitudes, sem saber que ela pensa isso dela, ela é uma pessoa que age de forma contrária. É uma pessoa que gosta dela. Mas ela criou esse pensamento tão enraizado na sua mente, nos seus pensamentos, que ela afirma para ela mesma e para mais ninguém que aquela pessoa não gosta dela. Então, ela começa a criar um processo de auto-obsessão, ou seja, ela obsediando ela mesma. Então, o processo de obsessão, ele começa de forma muito sutil e é perigoso. Às vezes a pessoa começa, exemplo, com o companheiro ou com a companheira, num processo de ciúmes. E a pessoa começa a ter aquela insegurança, gerando aqueles ciúmes, e começa um processo obsessivo. Eu acho que ela vai me trair. Mais na frente, eu começo a pensar que ela está traindo e começa a criar situações mentais, pensamentos em que aquela pessoa está me traindo com fulano, com Beltrano, e começa aquele processo obsessivo. E ela começa a alimentar aquele processo. Obviamente, se ela começa a pensar daquela forma, a formalizar aqueles pensamentos, ela entra numa faixa vibratória desequilibrada. Aquela pessoa está desequilibrada, porque ela está pensando a todo instante, a todo momento, fazendo um julgamento, que daquele julgamento, para ela, passa a ser real na mente dela e que aquela pessoa está atraindo ela. E aí, obviamente, o teor do seu pensamento, o conteúdo do seu pensamento, ele mantém, ele baixa a sua vibração. E, consequentemente, irmãos infelizes, que nós chamamos de obsessores, atuam naquela mente que está fragilizada através dos ciúmes, através da insegurança, e potencializa aquele pensamento. Então, aquele pensamento de ciúmes que ele tem, que antes era uma forma natural que todo mundo tem, ou quase todos nós, aquela ideia começa a ser alimentada por ele e, consequentemente, sendo condicionado, sendo impulsionado pela mente de espíritos obsessores, que vão dando ideias para ele e que vão dando sugestões para ele, para que ele possa continuar aquele pensamento obsessivo. E eles começam a falar de forma muito sutil para ele. Olha, está te traindo, vai lá, vai sem avisar que você vai pegar ela com outro. E a pessoa sai de casa, desesperado, chega lá, não tem nada. Aquelas entidades, aqueles espíritos malfeitores começam a usar aquele indivíduo para cometer coisas não louváveis, infrações, às vezes levando até um assassinato, para que ele cometa um assassinato, para que ele mate a companheira por ciúmes. Ele começa a ficar totalmente perturbado com aquele pensamento que ele começou a criar. E os espíritos, por sua vez, atraídos pelos pensamentos daquele jovem, daquele companheiro, daquele pensamento de segurança, de ciúmes, de posse, de egoísmo, começa a infiltrar naquele pensamento, aplicando sugestões mentais para ele e que ele, por sua vez, acha que é dele próprio. Ele não sabe que está sendo joguete de espíritos obsessores. Ele não sabe que aquelas influências também, além de ser influência dele próprio, tem influência espiritual. Ele não tem esse discernimento, porque às vezes é difícil ter esse discernimento, porque as sugestões dos obsessores, dos nossos irmãos,
são realmente muito sutil. É tão sutil que nós achamos que é do nosso próprio pensamento. É a mesma coisa a sugestão dos espíritos benfeitores, que nós conhecemos como o nosso anjo da guarda, como nós conhecemos como um dos nossos guias. E o que acontece? Eles dão sugestão a nós. Olha, quando você for embora, não passa por ali não, porque é perigoso. Então, aquele espírito benfeitor, aquele guia que nos protege, que todos nós temos, ele dá aquela sugestão. E essa sugestão, como que ela chega para nós? Em forma de intuição. Na maioria das vezes, essa sugestão do amigo benfeitor espiritual, essa proteção que ele está nos dando, chega para nós em forma de intuição. Aí nós dissemos assim, nossa, eu tive uma intuição hoje, não sei por quê, mas eu estou com a intuição que não é passar por ali. Não devo passar por ali. Eu vou desviar o caminho hoje. A pessoa desvia o caminho, corre tudo bem. E naquele caminho que ela iria passar, ela fica sabendo que teve um acidente, ou que teve uma catástrofe, a ponte caiu, enfim. Então, ela foi livrada de um mal maior pelos espíritos benfeitores, pelos espíritos amigos. Então, nós podemos atrair o bem ou como podemos atrair o mal. Depende do que estamos pensando, depende como estamos vivendo. Jesus já dizia: se os teus pensamentos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus pensamentos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha só que bênção. Se os nossos pensamentos foram pensamentos bons, todo o nosso corpo será luz. E se os nossos pensamentos não forem bons, todo o nosso corpo provavelmente será um breu, será uma escuridão. André Luiz, autor do best-seller O Nosso Lar, nos diz muito mais. Ele diz assim: se os nossos pensamentos, vejam só o que André Luiz diz assim, os nossos pensamentos, abre aspas, os nossos pensamentos revelam as nossas amizades espirituais. Os nossos pensamentos revelam as nossas companhias espirituais. Olha que interessante. Os nossos pensamentos apontam as nossas amizades espirituais. Ora, se eu estou pensando, ou se eu estou fazendo bem, um ato de caridade, de benevolência para um amigo, para um ente querido, o que eu estou atraindo para perto de mim neste ato de benevolência para aquele amigo, de benevolência para aquele ente querido? Espíritos que estão pensando da mesma forma, de fazer o bem, de exercer a benevolência para com o outro, a compreensão, a tolerância, o respeito, o perdão das ofensas, a indulgência para as faltas alheias, e assim por diante. Mas se eu estou pensando, fulano me paga, ele vai ver. Eu estou com a raiva dele, estou com ódio dele. Eu vou alimentando a raiva, eu vou alimentando o ódio, eu vou vingar dele, ele vai ver. Na primeira oportunidade eu vou dar o troco. Na primeira oportunidade eu vou devolver o que ele fez comigo. Ele vai pagar, ele vai ver. Vai pagar tintim por tintim, como se diz na gíria. O que eu estou atraindo para perto de mim com esse meu pensamento? Companhias espirituais que estão pensando da mesma forma. Estão pensando em vingança, estão pensando também em devolver o mal com o mal. Vão se juntar à minha ideia e eu vou ficar mais forte. Eu vou ficar mais potente. Com certeza. Juntar os meus fluidos com os fluidos dos irmãos menos felizes, dos irmãos obsessores, eu vou criar uma força a mais, uma força extra. A minha força juntamente com a força dos obsessores. Por isso que, às vezes,
Eu não sei se vocês já ouviram esse tipo de história. Dizem assim: fomos prender fulano, a polícia foi prender o criminoso ou o assaltante, ou a própria família foi segurar a pessoa que estava dando um problema dentro de casa. A hora que pega naquela pessoa, ela tem uma força extraordinária. É como, às vezes, a pessoa ter mais força do que 2, 3 homens quando segura aquela pessoa. É comum que ela reage diante daquela prisão, que ela entra em conflito corporal com os policiais. É preciso que a polícia não somente use a força física, mas usa armas para neutralizar a fúria daquela pessoa. Os gases lacrimogênicos, os gases de pimenta para a pessoa ser detida, porque ela fica realmente em estado de fúria, porque ela não está sozinha. Existe a força dela, que é natural, mas com a junção aliado à força dos obsessores. Então, na verdade, os policiais não estão em conflito corporal só com uma pessoa. Está com vários. Existem vários obsessores ali junto daquele irmão. É a mesma coisa quando nós fazemos o bem. Nós estamos fazendo, por exemplo, uma atividade, uma campanha de solidariedade, uma ONG distribuindo sopa, agasalho na época do frio, na época do Natal distribuindo brinquedo para as crianças, distribuindo alimentos, roupas, enfim, espíritos benfeitores estão ali também ajudando com a sua energia aquele ato de caridade, aquela ação beneficente. E aí passamos o dia inteiro distribuindo alimento, distribuindo brinquedos para as crianças, distribuindo agasalho. Quando chega de noite, nós tomamos o banho, alimentamos e falamos assim: nossa, o dia hoje foi produtivo, nem parece que eu cansei. Estava fora de casa desde manhã cedo, distribuindo cesta básica, sopa, alimento, remédio. Eu cheguei em casa, cheguei disposta, cheguei em paz, cheguei descansada, incrível, dormi melhor. Por quê? Os fluidos benéficos dos espíritos que impregnou em nós. Ficou impregnado os fluidos dos benfeitores espirituais pela ação que nós fizemos, porque foi uma ação de amor, foi uma ação de solidariedade, de compaixão, de ternura, de afeto, de carinho, de fraternidade. É a mesma coisa aquela pessoa que só anda com raiva, que só anda pensando em sentimento de vingança, pensando em sentimento de guerrear, que só pensa negativo, que nada tá bom para ela vê defeito em todos, só ela que é certa. Provavelmente aquela pessoa ela vive doente. Ela vive com enxaqueca, ela vive com dor de cabeça, ela vive com dor na coluna, cada dia é um problema. Ela não dorme bem, ela não acorda bem, ela vive cansada porque ela está sobrecarregada de fluidos deletérios, de fluidos prejudiciais que ela própria produz através do seu pensamento negativo, libera substâncias nocivas ao corpo físico e ao espírito. E ela sente toda a carga. Por isso que ela anda cansada, desanimada, irritada, com extrema irritabilidade, intolerante. Tudo isso são os nossos pensamentos. É a mesma coisa a pessoa que está vibrando no bem, que está procurando ter paciência, está procurando compreender, principalmente dentro do lar, dentro de casa, com os filhos, com os maridos, com as companheiras, com as noras, com os genros, com os netos, com os vizinhos. E nós liberamos substâncias eletromagnéticas que, através dos nossos neurônios transmissores, acaba trazendo e renovando as nossas forças como fosse um remédio benéfico para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. Ora, Chico Xavier trabalhou até os seus 92 anos de idade psicografando. Era doente do corpo,
mas era saudável o seu espírito, era saudável o seu pensamento. Divaldo Franco trabalhou até os 96 anos de idade, no final já doente do corpo físico, mas o seu espírito em paz, o seu espírito saudável. Não há dinheiro na terra que pague a paz. A paz é uma conquista individual de cada um de nós, dos nossos esforços, das nossas conquistas, através das nossas lutas diárias com os nossos próprios defeitos. Quando Allan Kardec diz que o verdadeiro espírita, veja bem o que Allan Kardec diz, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas más tendências. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas más tendências. É uma frase que nos traz uma reflexão profunda. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas más tendências. A nossa missão aqui na Terra, além de como pai, como mãe, ou como empresário, enfim, ou como empregador, ou como empregado, ou como avô, ou como tio, ou como filho, a nossa missão, além da nossa missão social, de caráter espiritual, que consiste na nossa evolução espiritual e moral, é essa luta diária, é combater diariamente os nossos próprios defeitos. Essa é a nossa missão, nos esforçarmos para dominar, controlar as nossas má tendências, que todos nós, de uma certa forma ou de outra, trazemos em vidas passadas. Ora, nós temos que viver em paz. A violência, ela traz frutos amargos, dolorosos, que vai nos acompanhar nessa e em outra existência, que vai nos acompanhar nessa e em outra existência. Então é preciso estarmos revendo as nossas atitudes. Claro que ninguém é perfeito. Como já dizia Jesus, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nós, seres humanos que estamos aqui reencarnados no planeta Terra, já melhoramos muito. Nós já deixamos aquele mundo animal, do homem da caverna, o homem primitivo, já demos um grande salto, um enorme salto. Estamos agora no mundo de provas e expiações. Mais adiante, chegaremos e atingiremos um mundo de regeneração, onde estará prevalecendo o bem, aonde o bem prevalecerá no mundo de provas e expiações, de regeneração. No nosso mundo atual, de provas e expiações, o que prevalece ainda, o que predomina é o mal, devido às nossas imperfeições. Mas é preciso que cada um faça a sua parte. É preciso que eu faça a minha parte. Eu não tenho que preocupar com a grama do meu vizinho, se a grama do meu vizinho é mais verde que a minha. Eu tenho que me preocupar comigo. O que eu estou fazendo para ser um homem melhor, para ser um espírita melhor, para ser um pai melhor, para ser um avô melhor. A palavra ajuda, a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. É através do nosso exemplo, é através das nossas atitudes, é que nós vamos construir pessoas melhores, pais melhores, mães melhores, filhos melhores, independentemente de religião. Independente se eu sou espírita, católico,
se eu sou evangélico, se eu sou budista, ou até mesmo se eu sou ateu. O importante é a nossa essência. É o que somos, o que estamos fazendo. E cada qual tem seu livre-arbítrio, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Mas lembrando que cada um de nós estaremos recebendo o que nós estivermos dando à vida. Já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. É dando que se recebe. Então vejamos a lógica. Se é dando que se recebe, se nós dermos amor, se nós dermos paz, nós vamos receber paz, nós vamos receber amor. Ah, mas fulano foi ingrato. Aí, não fui eu que fui ingrato, foi fulano. Aí o problema é dele, fica com ele. Se eu dei amor, eu recebo amor da vida. Não daquela pessoa que às vezes que eu dei, porque aquela pessoa é ingrata. Mas uma outra pessoa que um dia cruzará no meu caminho e dará aquele amor que eu dei para aquela outra pessoa. O bem, meus irmãos, estimadas irmãs, nunca esqueçam disso. O bem que nós fizermos jamais ficará em vão. Qualquer atitude nobre nossa não ficará em vão. A mesma coisa dizemos também. O mal que nós fizermos não ficará em vão. Mais cedo ou mais tarde, ele voltará para nós. Seja pelas mãos dos homens ou pelas mãos das circunstâncias da vida e às vezes da própria natureza. Para que vocês possam entender melhor, uma jovem fazendeira, filha de um grande fazendeiro na época dos escravos, no século XVII, final do século XVII, início do século XVIII, esta jovem, ela tinha muito ciúmes de uma outra jovem, também filha de fazendeiros, e ela tinha muitos ciúmes dessa outra jovem. E um determinado dia, esta jovem tomou conhecimento, essa jovem que tinha ciúmes da outra, tinha inveja, tomou conhecimento que a sua, entre aspas, amiga, vizinha, estava namorando. Ela ficou possessa, ficou desequilibrada mentalmente. Como é possível que ela conseguiu um namorado? Eu não arrumo nenhum namorado, ninguém gosta de mim. Ela está namorando, parece que ela vai ficar noiva, ela vai casar. Eu não concordo com isso, eu não concordo com isso. E ela foi alimentando essa ideia fixa. Olha só o que é a obsessão. Ela foi alimentando. Mas ela fingia que era amiga da sua vizinha jovem, que tinha arrumado um namorado. Ela fingia, era educada, solista, ela fingia. Mas no fundo, ela tinha raiva, ela tinha inveja dela, porque ela era bonita, ela simpática, ela se achava inferior à sua vizinha, achava que sua vizinha era superior a ela em termos físicos, de beleza. Olha o que é o processo da obsessão, começa muito sutil. Quando foi um dia, ela chamou essa sua vizinha, que ela tinha ciúmes dela, para um passeio de cavalo. Ela andava de cavalo muito bem, a vizinha também. Aí as duas saíram passeando de cavalo. E ela sempre usando da falsidade, dizendo que era amiga dela, que gostava dela, mas no fundo, ela odiava aquela sua amiga. Foi então que ela sabia em que um determinado lugar, naquela fazenda, havia um enxame de abelha, uma colmeia com centenas e centenas de abelhas africanas.
Ela então atraiu a jovem por debaixo daquela colmeia. Ela atraiu a jovem, as duas passeando. Quando chega a jovem, que era sua vizinha, chega debaixo da colmeia, ela afasta um pouco, tira do seu vestido uma pedra e arremessa nessa colmeia. As abelhas caem em cima daquela jovem, atacando-a. Ela então não resiste aos ferimentos e vem a óbito. E ela então sente-se satisfeita, realizada. Mas para todos, aquilo foi um acidente. Ela foi arremessar a pedra de uma forma de brincadeira e as abelhas atacaram a sua colega. Ninguém percebeu que tratava-se de um homicídio, que ela havia matado a sua colega. Ela então ficou feliz. E nós sabemos que a verdadeira felicidade não é essa. É fazer o bem, é fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Ela fez o mal, obviamente ela vai receber o mal. O tempo passou. Esta jovem viveu a sua vida, sem peso de consciência, sem nenhum remorso aquela jovem viveu. Ela desencarnou, ela reencarnou muitos anos depois de quase um século, ela reencarnou, filha de lavradores, morava numa casa muito simplória, por aí você já começa a perceber que ela antes era filha de fazendeiros, de senhores feudais, tinha até escravos. Ela vem, já reencarna numa condição financeira totalmente oposto da última reencarnação. Pobre, de pais agricultores, simples. E um dia ela passeando na fazenda do seu patrão, andando, sem que ela percebesse, ela encostou na árvore. E as abelhas que estavam naquela árvore, aquele enxame de abelha, atacou aquela jovem. E ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Olhem só, é aquele ditado: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem com ferro fere, será ferido. É a lei de ação e reação. É a lei de ação e reação. E essa jovem, ela acabou recebendo o que ela deu para a vida. Ela morreu da mesma forma que ela matou a sua vizinha. Ou seja, não foi preciso uma terceira pessoa vir e matá-la. A própria natureza encarregou, sem que a natureza soubesse, de cometer aquele ato. Então vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, não existe ao acaso. A mesma coisa quando nós fazemos o bem. Quantas vezes a gente recebe a ajuda de uma pessoa que a gente não sabe como aquela pessoa vem e nos ajuda. E a gente fala, puxa, eu mal conheço o fulano. Ele me tirou do fundo do poço. Depois de muito tempo, não mais eu vi, eu perdi o contato dele. Deus coloca as pessoas certas na hora certa em nossas vidas. Chama-se merecimento. É o resgate do que nós plantamos. Nós resgatamos o bem, obviamente, quando plantamos o bem. Nós fizemos o resgate do mal, como essa jovem fez, morreu pelas picadas de abelha, porque o mal ela fez. Toda ação é a lei da física, gera uma reação. Allan Kardec diz que toda ação inteligente tem uma reação inteligente. Ora, se é a lei da física, é impossível que o agricultor ele plante arroz. Se ele plantou arroz, ele vai colher arroz. É a lei natural. É impossível ele plantar arroz e colher trigo, feijão, o milho. É impossível. A mesma coisa somos nós. A pessoa que é uma pessoa ruim, uma pessoa maléfica,
ela vai colher tudo que ela está plantando. E aquela pessoa que é uma pessoa boa de coração, ela também vai colher tudo que ela esteja plantando. É a lei natural da vida que Deus concedeu ao planeta Terra, a todos nós, seres humanos, que concedeu à humanidade. Então vejamos, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, vale a pena viver. O que não tem solução hoje, amanhã pode ter. O tempo não passa em vão. O que não tem solução, solucionado está. Que Deus possa nos abençoar, confortando, amparando os nossos corações. A vida é composta de 1000 situações, de problemas, de dificuldades, ora é doenças, problema de ordem moral, problemas de ordem social, mas com Cristo se vai ao longe. Vamos ter mais fé, vamos acreditar em nós. Nós somos capazes de sermos pessoas melhores do que éramos ontem. E amanhã somos capazes, muito mais capazes, de sermos melhores do que éramos hoje, do que somos hoje. Vamos levantar a cabeça. Somos todos irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos filhos do mesmo Criador, do mesmo Pai, que nos quer bem. Nenhum pai, em seu estado natural, em sã consciência, dará uma arma para um filho. Deus quer o melhor para todos nós. Vamos saber lidar com as nossas dificuldades, sem prejudicar, sem lesar ninguém. Vamos distribuir alegria para as pessoas, sorriso. Vamos dar o nosso ouvido àquele que precisa falar, que precisa desabafar, que se sente sufocado. Às vezes, aquele momento em que nós ouvimos aquele irmão, que nós auxiliamos, seja de forma material, de forma moral ou espiritual, podemos estar evitando que ele cometa um suicídio ou uma tragédia maior. E que Jesus possa nos abençoar, iluminando nossos passos, nossos caminhos. O nosso chefe no trabalho não é um chefe difícil, porque atrás da sua personalidade existem pressões omissas que talvez ele não saiba se expressar ou não está sabendo lidar com aquela pressão que ele está sofrendo. E que às vezes nós sofremos também. Vamos ter mais paciência com aquela esposa, com a companheira, que ela também, às vezes, aflita, como às vezes nós estamos também aflitos, para suprir as necessidades do lar, seja na condição material, seja a educação dos nossos filhos. Contudo, o que deve prevalecer é o amor, o respeito, a tolerância, a gratidão, a humildade. Se nós falamos, nós temos que saber ouvir. Se nós ouvimos, temos que saber falar. E é assim a vida que Deus nos concedeu. Agradecemos pela saúde que temos recebido. É ela que nos faz mover o corpo físico, que conceda ao nosso espírito sabedoria, discernimento e, acima de tudo, paz nos nossos caminhos, em nossos corações. Como Francisco de Assis já dizia, é dando que se recebe. Nesse momento que damos o nosso tempo através da caridade, independente da prática do lugar que estejamos exercendo o princípio do bem, no exercício da benevolência, sem olharmos a quem, mas que façamos com amor, com alegria, porque o tempo, mais tarde ou mais cedo, irá nos cobrar aquilo que estamos plantando, aquilo que vamos colher, mas sempre lembrando que Deus não desampara ninguém. Estamos no lugar certo,
com as pessoas certas, vivendo o momento certo. E que Deus possa nos abençoar, nos amparar. Enquanto nós damos um passo em direção a Deus, Deus, caminha 1000 passos em direção a nós. E que Ele nos ampare e nos abençoe sempre. E que assim seja. Participe do terceiro encontro dos Amigos do Bem, da TV Chico Xavier, de 1º a 17 de fevereiro de 2026, com o tema central, o pensamento espírita, caminho para a humanidade, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online e gratuito. Transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier. Não perca esse momento de divulgação da doutrina espírita.